Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa Mais Inclusão. Há 4 anos no ar, do Rovuma ao Maputo, do Zambeza ao Índico, procuramos contar histórias que ajudam a mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Mina Chakami na apresentação e Abdul Rahman Ibrahimo na edição. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com o apoio de produção da TV Surdo. Estimado ouvinte das rádios comunitárias, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Basta pesquisar por Mais Inclusão e fazer a sua subscrição. Começamos com a notícia de que o governo moçambicano premiou a atleta paralímpica Edmilson Governo. O jornalista Abdul Rahman Ibrahimo tem os detalhes. A atleta paralímpica Edmilson Governo foi premiada pelo governo moçambicano pelo recorde africano alcançado nos 400 metros, classe T13, durante os Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2022. A atleta agradeceu o reconhecimento e afirmou que o valor recebido será de grande ajuda. Já tenho algo em mente e não posso ficar a revelar. Acredito que poderei revelar no Facebook, assim como pude revelar a minha casa nova, que estou já a construir. Creio que vou revelar no Facebook mesmo. Mas já sabes quanto mais ou menos que vais receber? Já te disseram? Sim, já sei, porque foi algo que já recebi há 2 vezes nas premiações passadas, então será igual. Um bom dinheiro para começar a vida, não? Creio que sim. Não é lá grande coisa, né? Porque não tive aquela minha medalha, porque será mesmo o prêmio do recorde africano, mas dá para sustentar alguma coisa. A premiação entregue corresponde a 50% do valor total prometido. Segundo o ministro da Juventude e Desportos, Caifadine Manas, os restantes 50% serão pagos ainda neste semestre a todos os atletas que se destacaram desde 2017 em diversas modalidades. Este era um dos itens que vinha no plano desafiante, não é? Porque estávamos a dizer algo que desde 2017 não era pago e os atletas, com muita ponderação, serenidade, foram aguardando. É por isso que saudamos a atitude dos atletas e também, mais uma vez, dissemos que este é um novo ciclo de governação. Vamos trabalhar para que não aconteça mais este tipo de situação. Pagamos, sim, os 50% e também nos comprometemos a fazer ainda nesse semestre para fechar toda a premiação que tem dívida. Vamos trabalhar com os membros do governo, colegas que têm a prerrogativa de decidir sobre os dinheiros. Logo que encontramos, vamos fechar para começarmos a trabalhar para outro tipo de coisas mais importantes também dentro do Ministério. Bom, nós olhamos federações como aquelas que de direito lidam-se com os atletas. Este é o momento importante da comunicação social, transmitir esta nossa comunicação para que os atletas que estão naquelas listas de premiação aproximem-se às federações, porque elas já receberam o dinheiro e elas paguem. E nós aqui exortamos as próprias federações para olharem este sinal com muita responsabilidade. O dinheiro que é para pagar os atletas, paguem os atletas e não haja outro tipo de história que tentem contornar, porque este é um direito que os atletas têm e nós respeitamos as federações, temos certeza que elas são idôneas e elas vão fazer a sua parte. Nós estamos com esperança porque Moçambique é um país que todas as modalidades desportivas elas representam o país com muita dignidade fora, levam o nome de Moçambique para bem alto. O que nós temos agora é pedir para que os atletas continuem a trabalhar
continuem a trazer medalhas. Nós, como governo, continuaremos a trabalhar para dignificar a imagem dos atletas e para fazer todo o desporto e todas as modalidades que elas existam de realidade e continuem a promover o desporto ao nível de Moçambique todo. Num outro desenvolvimento, o ministro afirmou que a massificação do desporto para as pessoas com deficiência continua a ser uma prioridade do governo. Prioridade do governo. O desporto não pode ter fronteiras e não pode escolher quem deve fazer. Estas pessoas especiais têm que merecer um tratamento especial. Nós, como governo, vamos também dar o nosso apoio para que aqueles que têm deficiência encontrem enquadramento dentro do desporto e façam o seu desporto cobertos com aquilo que são os instrumentos do governo, e estaremos lá para dar todo o nosso carinho e todo o nosso apoio. De recordar que Edmilson Governo, além do recorde africano nos 400 metros T13 em Tóquio em 2022, detém também recordes africanos no Catar e na Coreia do Sul nas provas dos 800, 200 metros na classe T12 e nos Jogos Africanos de Brazzaville, no Congo, em 2015. A seguir, vamos ao distrito de Jangamo, mais concretamente à localidade de Cumbana, onde o senhor João Aron criou uma equipa de futebol. O jornalista Bulreman Ibrahim esteve no local e narra a história. João Aron Kumban é um homem com deficiência físico-motora, com mais de 70 anos de idade, apaixonado por futebol, alfaiate de profissão, pai de 7 filhos, adepto feroz do Coxa de Sol. Kumban encontrou no desporto uma forma de unir jovens e afastá-los dos perigos do dia a dia. Há bom tempo gosto de assistir e quando houver necessidade de apoiar, apoio. Posso ir até 30, 40 anos. Quando eu esteve no Maputo, eu ia assistir jogos de Coxa de Sol muito mais, porque é a equipe que mais gosto, que mais adero. Exatamente, estou mesmo dentro disso. Bom, aqui em Jangamo, pelo menos, já estou mesmo com uma equipe de Anadawe, uma equipe nova que acaba de se fundar, que é esta mesmo que jogou há bocado. A paixão pelo futebol vem de longa data. Mesmo com a deficiência físico-motora adquirida na infância, João nunca deixou de lutar pelos seus sonhos e agora ajuda na realização dos sonhos dos filhos. Sim, tenho os meus 2 miúdos a jogar, exatamente. Não tá isso, porque antes, quando eu apoiava para o Ferroviário de Jangamo, eles também estiveram lá. Só que houve os meus miúdos, quer dizer, viram a necessidade de organizarem e fazerem a equipe deles. Então, os seus miúdos é que organizaram, fizeram a equipe deles? Exatamente. E com o apoio do papá? Exatamente, é isso mesmo. Certeza, eu apoio muito e lhes dou ideias e dou-lhes conselhos para que não adiram muito nas bebidas, porque aquilo não ajuda. Eles, como jovens, senão o tempo deles passa sem saber o que estão a fazer, qual é o aproveito, não saberem disso. De facto, me ouvem. Muito mais quando forem dias para jogos, a partir de sexta, eu lhes controlo para não beberem. A nova equipa, formada por jovens da comunidade, já tem vitórias em torneios locais. A Casa de João, que também é alfataria, tornou-se um ponto de encontro, uma verdadeira quartel-general do clube. Fazemos em casa, na minha alfaiataria. Sim, é onde tem vindo, temos reunidos por vezes, para podermos saber o que é que podemos fazer, quais são as vantagens e desvantagens na equipe. Portanto, daí, exatamente, temos reunido na sala onde eu faço o trabalho. Bom, ainda não comprei nenhum equipamento, mas claro que temos andado nos torneios e conseguimos alguma coisa, por isso que conseguiram de facto terem um equipamento completo. O sonho vai para além da aldeia. João espera ver um dia pelo menos um dos filhos a brilhar num grande clube e continuar a apoiar com quem tem alimentação, transporte até lavagem do equipamento do clube. Pelo menos que é o irmão mais novo, que é defesa, gostaram muito, tem os seus 23 anos.
ele de facto foi gostado e foi puxado para uma das equipes na Machis, onde preparam-se para esses jogos do campeonato provincial. Em que equipa está na Machis? Não faço ideia do nome. Como é que olha o projeto do Filimone organizar este tipo de evento? Nos anos anteriores tinha campeonatos aqui, tem esse campo. Como é que olha este projeto? É um projeto bom, um projeto que dá vida para jovens, que dá mesmo para os jovens não se entregarem numa vida complicada, bandidagem, não. Por enquanto é boa a ideia que teve para fazer esse projeto de desporto, sim, nesse caso. E mesmo com a sua paixão pelo Coxa de Sol, não esconde o desejo de ver mudanças na direção do clube, que tanto admiram, deixa uma mensagem forte, também em língua local. Bom, para a minha equipe, é verdade, nunca é demais, sempre, mesmo que tenha perdido por tantos anos, taças, não sei quantos, mas eu gostaria que este ano, pelo menos, mudasse de ser, então, subir mais para lá onde ele sempre, quer dizer, conseguia taças, não sei quantos, por aí tá. Gostaria que até este ano Costa Sol pelo menos volte ao seu lugar. Sim, sim. O seu lugar qual é? É de vitórias. Apesar de Silo, se o negago, a minha equipe. Outro tempo podemos dizer, tempo pelo menos um ano vai comba com o carro, de facto desligar vai com ouro, mas cuidinani agitação qualquer na equipe, porque eu sei muito bem que a direção, alguma coisa não está bem na direção. Porque quanto a parte de coisa, amanhã vai coja, uma bomba, um turma assim, jogadores nega com turma assim, mas pronto, por último, se a congosia nega como assim, agora eu não gostaria que essa parte de continuar com songa. Não, de banho agora que no Costa Sol, ana mudar, macalero, uma banheiro, yare, nhambana sentido. Vai ir assim, nham samba. De banho com a carato para a direção da equipe. Parabéns, Sr. João, pela iniciativa. Um excelente exemplo de inclusão e ocupação saudável para os jovens da comunidade. Falando ainda de desporto para pessoas com deficiência, ouvimos o comentário do treinador moçambicano Arthur Semedo sobre os desafios e oportunidades neste setor. Chamado a comentar sobre o desporto adaptado, o treinador de futebol Arthur Semedo afirma que, apesar de avanços pontuais, o cenário para as pessoas com deficiência ainda é marcado pela exclusão e pela ausência de políticas estruturadas que garantam o aproveitamento real do potencial. Para mim o panorama de facto não é feliz em relação ao aproveitamento do universo de pessoas com estas características. E posso lhe dizer, contrastando até com aquilo que é a normalização do desporto em geral, se nós já temos algumas dificuldades nos desportos convencionais, acabamos por reconhecer que todas as outras facetas e todas as outras dimensões da sociedade não estão devidamente contempladas. Semedo lamenta a falta de dados concretos e de uma base de cadastro confiável, e o que compromete o planeamento e a situação de entidades que poderiam promover uma inclusão mais efetiva deste grupo social no desporto e na sociedade. Deveria ser feita uma base de dados em relação, por exemplo, a esta população, para que de facto se pudessem criar ativistas, porque isto, na verdade, os ativistas teriam aqui uma importante relação com este universo de pessoas, porque é a partir delas que podem conhecer todas as nuances que demandam desta população. Portanto, e por isso acredito que esta dificuldade também faz com que este universo esteja numa situação excludente, não será o termo, mas que ainda o aproveitamento real, aquele aproveitamento que devia ser de facto universal, ainda está com algumas deficiências. Segundo o treinador, o desporto adaptado é uma ferramenta poderosa de socialização e de fortalecimento da autoestima, mas ainda carece de visibilidade e o investimento por parte dos governos, empresas e da sociedade civil. Até porque as pessoas têm de sentir parte desta sociedade, e eu até acredito que as pessoas possam sentir excluídas do processo. Acredito ainda que do ponto de vista individual haja este impulso
para as pessoas emergirem, se mostrarem através dos seus organismos que tutelam este grupo populacional, mas as pessoas devem sentir de alguma forma alguma discriminação. Eu digo isto porque ouço algumas entrevistas da população afetada muitas vezes na televisão, na rádio, e sinto que o impacto ainda não é o desejável. Portanto, acredito que utilizando este processo provavelmente poderíamos incluir mais gente na tal socialização que nós pretendemos e criar aqui um universo de gente que, na verdade, por esta ou aquela razão, se sente algo fora do processo. Mesmo considerando que estas pessoas, estamos a falar de umas pessoas com um perfil próprio, nada obstaria que houvesse uma conjugação até com pessoas, com atletas do desporto convencional e que pudessem, de alguma forma, ajudar a criar este impacto, quer aos organismos que tutelam, quer ao governo, quer à sociedade em geral. Ainda de acordo com Arthur Semedo, mesmo com atletas que se destacam internacionalmente, o impacto dessas conquistas não tem sido aproveitado para a sensibilização à opinião pública e mobilizar instituições em favor da inclusão. Eu sabe que tem havido alguns atletas que têm tido até prestações internacionais e mesmo isso também não tem sido devidamente aproveitado para que possa ter um impacto na sociedade. Portanto, é a partir deste impacto criado na sociedade é que começa-se a mobilizar a própria sociedade para que perceba, porque a própria sociedade também anda um bocadinho a leste do que se passa com este segmento populacional. Portanto, penso que aqui também temos aqui alguma... Quando os problemas de um determinado segmento social são sentidos, são vividos pelo universo da sociedade, acaba por haver sempre uma conjugação de esforços de todos os organismos, de todos os segmentos da sociedade, para que todas as corporações, se assim entendermos, possam trilhar o mesmo caminho e que possam assumir aquilo que todos nós nos propusemos, sobretudo para esta população. Para o antigo treinador do Bahia de Pemba, a comunicação social tem um papel estratégico na promoção do desporto inclusivo, ao dar visibilidade às histórias, desafios e talentos de um segmento populacional frequentemente esquecido. Claramente este também é um papel que se calhar a comunicação social também desde logo tem que começar também a ser um agente interventivo, porque a divulgação deste segmento da sociedade, as necessidades, os desafios e as oportunidades que isto encerra, não deixa de ser um fator primordial para que também não se esqueça este fenómeno e que possa estar na ribalta, que as pessoas tenham sempre estes exemplos bem presentes e que possam angariar parceiros, patrocinadores e gente eventualmente interessada para que este segmento de facto tenha a projeção internacional, nacional e internacional, tal como nós desejamos. Acredito que a intervenção da comunicação social é extremamente importante. Depois de desporto, mudamos o foco para o tema da empregabilidade das pessoas com deficiência. Abdulrahman Ibrahim conversou com Sérgio Guevala para uma reflexão sobre o assunto. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no seu programa das rádios comunitárias, o programa Mais Inclusão. Hoje vamos conversar com Sérgio Guevala, que ele é o responsável de um centro de formação profissional para as pessoas com deficiência, e hoje que vamos conversar um pouco sobre este projeto, como está a andar. Sérgio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que o trabalho está a nível da cidade de Maputo, mas queremos saber como é que surge essa ideia de ter um projeto ligado à formação profissional para as pessoas com deficiência. Antes de mais, agradecer pelo convite. Indo à pergunta, a Sinfortécnica surge por causa da discriminação em que muitos jovens passavam nos centros de formações devido à sua condição física, mas também surgiu para responder àquilo que eram as exigências do mercado com relação ao emprego. E nós decidimos nos unir,
fundar esta associação com vista a dar formações especializadas para pessoas com deficiência, de modo que eles também concorram em pé de igualdade com outras pessoas que não tenham deficiência no mercado de emprego. Exato. Neste momento, quais são os cursos que estão a ser lecionados na Cifotec? Bem, nós trabalhamos muito mais com tecnologias e estamos a trabalhar a nível interno. Nós temos lá informática, inglês, francês, montagem e reparação de computadores, direcionada mesmo a pessoas com deficiência. Mas a nível externo temos parcerias com centros de formações como FPLAC, onde nós temos encaminhado os membros da associação, de modo que eles se beneficiam de outros cursos que são desenvolvidos a nível daquele centro. A nível interno, de novo, trabalhamos com vários parceiros, instituições de recrutamento, e que tem absorvido o grosso número de pessoas com deficiência que são formadas e, por sua vez, são encaminhados a empresas interessadas em recrutar pessoas com deficiência. Deste período que a Cifotec está a trabalhar, podemos saber quantas pessoas já formou e quantas foram encaminhadas no mercado de trabalho? Das pessoas que saíram da Cifotec, até neste momento, estamos em média de 185 pessoas com deficiência desde a sua criação, que estão diretamente nas empresas. Mas também temos cerca de 38 que estão a fazer conta própria. Alguns até são pedreiros, outros são contabilistas, outros são comerciantes, outros optaram por abrir pequenas papelarias onde fazem digitação, impressão, cópias e por aí. E o Sérgio está feliz quando olha essas pessoas que sabemos que ao longo do país pessoas com deficiência têm enfrentado várias barreiras no que diz respeito ao mercado de emprego? Bem, de um lado estou feliz porque pelo menos alguns desses que passaram de nós conseguiram realizar os seus sonhos. E fico feliz quando vejo algumas pessoas nas grandes empresas como Standard Bank, Porto e no governo, Vodacom, que se passaram da Sinfortécnica e hoje mudaram das suas vidas. Como instituição é um orgulho enorme e nós estamos à espera que isso aconteça para todo o país. Infelizmente nós não temos condições de expandir porque envolve muitos custos e a Sinfortécnica, de acordo com as solicitações, tem feito o seu máximo saindo para algumas províncias, dar algumas capacitações, mas o nosso sonho era expandir essas atividades para o resto do país. Exato. Olhando o trabalho que está sendo feito no que diz respeito à formação profissional, com a aprovação da lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência, de que forma acha, Sérgio, que o mercado de emprego pode abrir para as pessoas com deficiência, visto que mesmo antigamente tínhamos uma estratégia da função pública para as pessoas com deficiência, onde tinha que ter uma cotização para as pessoas com deficiência na função pública, mesmo essa estratégia não estava a ser implementada na sua plenitude. Como é que olha a aprovação desta lei no que diz respeito ao ramo que está a exercer, neste caso a formação e também a empregabilidade das pessoas com deficiência? Bem, do princípio eu só posso desejar um bem-vindo à lei, porque a lei veio para proteger a nós como pessoas com deficiência, mas de um modo geral beneficiar a toda a sociedade moçambicana. Mas com relação ao emprego, ela peca um pouco por não ter definido a questão de cotização, porque a lei obriga todas as instituições públicas e privadas a empregar as pessoas com deficiência, mas ela não define a cotização, tanto para a função pública assim como para o setor privado. Sendo assim, ao mesmo, as pessoas com deficiência vão continuar em risco de não serem empregues. Isto porque a informação para as pessoas com deficiência ainda chega a conta-gota. Então, imagina só eu tomo conhecimento hoje que uma empresa X ou Y está a recrutar. Chego lá, o empregador já tem as 10 pessoas que queria. Mas como a lei não obriga a cotização, simplesmente eu chego lá e vai dizer que, bem, eu já não tenho como te empregar porque as 10 pessoas que eu queria já tenho. Mas se tivesse uma cotização, eu poderia chegar a encontrar as 10 pessoas e ali poderia dizer, bem, dessas 10 pessoas 3 vão perder o espaço porque ainda tem 3 lugares para pessoas com deficiência. E não havendo isso, ainda corremos um risco mesmo de não ter um número significativo de pessoas com deficiência no mercado de emprego. E também não está a ser muito bem claro com relação aos centros de formação. Nós temos visto hoje em dia
projeto emprega, meu kit, meu emprego, tudo mais, não está muito bem claro quantas pessoas em cada projeto ou em cada número de beneficiários, quais são os números definidos para pessoas com deficiência. E, então, não havendo cotização, ainda nós corremos muito risco de ultrapassar a questão de desemprego no seio das pessoas com deficiência. Em relação à educação, acha que com esta aprovação, a nível, por exemplo, das universidades públicas, as pessoas com deficiência podem ter acesso? Sabemos que as pessoas com deficiência, na sua maioria, não têm condições para pagar uma universidade privada, mesmo pública, e com esta lei, acha que alguma coisa pode melhorar no que diz respeito ao ensino superior? Bem, para mim ainda é muito cedo com relação à questão das universidades. Eu acho que a regulamentação da própria lei tinha que pôr em conta a questão das bolsas de estudo para todas as universidades públicas, mas também as privadas definirem um determinado número para que essas pessoas tenham acesso à educação, porque se nós formos a ver, até hoje em dia, o número elevado de pessoas com deficiência desempregadas é fruto de falta de inclusão no ensino. A educação inclusiva ainda não tem 15 anos, ainda está numa fase de experimentação. Sendo assim, nós ainda continuamos com um número muito alto de pessoas com deficiência com baixo nível de escolaridade. E para se ultrapassar isso, tem que haver mais bolsas de estudo para pessoas com deficiência e criar as melhores condições possíveis que essas pessoas com deficiência não se sintam isoladas dentro dessas escolas, para eles também poderem ter uma educação condigna. Mas não é só a educação para a pessoa com deficiência, não é só a criação de condições a nível das escolas ou a nível das universidades. Há um lote de fatores que se envolve nisso tudo, porque a maior parte dessas pessoas vivem em zonas suburbanas que, para aceder às escolas ou universidades, passam de vários desafios como transporte. Enquanto os transportes não serem acessíveis às pessoas com deficiência, os locais onde essas pessoas vivem não sejam bem planificados, a questão de planeamento urbano, também observar a questão dos locais onde assentam essas pessoas com deficiência, porque se nós formos a ver, a maior parte dessas pessoas que se encontram em diferentes bairros da cidade de Maputo e não só, vivem distante dos pontos onde eles devem aceder ao meio de transporte. Então, esses fatores todos precisam de uma correção, de modo que as mesmas, quando decidirem voltar à escola, não sintam barreira logo ao sair de casa. Eles têm que encontrar as melhores condições até chegar à sala de aulas. São mais ou menos essas condições que devem ser criadas, condições básicas de acessibilidade para que essas pessoas tenham uma educação condigna. Estamos na reta final da nossa conversa, Sérgio. Últimas considerações? Bem, o que eu posso deixar como últimas considerações é apelar ao governo e à sociedade no geral, de modo que haja respeito pela pessoa com deficiência, haja respeito na implementação da lei recentemente aprovada, de modo que nós, como país, tenhamos uma sociedade inclusiva, que também tenhamos uma sociedade com muito respeito, uma sociedade em que todos contribuam para o desenvolvimento deste país. Muito obrigado, Sérgio, que estivemos aqui a conversar em torno da sua organização, nesse caso a Cifotécnica, que tem contribuído bastante para a formação e a empregabilidade das pessoas com deficiência a nível da cidade de Maputo. Também, mais adiante, falamos sobre a aprovação da lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Para hoje é tudo. Saudações. Nos momentos finais do programa Mais Inclusão, transmitido nas rádios comunitárias, vamos, como já é habitual, ao nosso espaço Dicionário Inclusivo. Dicionário Inclusivo. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade específica.
social? Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, algum dia pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Dicionário inclusivo. Chegamos ao fim do seu programa Mais Inclusão. Mas antes, vamos recordar os destaques desta edição. Governo premia a atleta paralímpica Edmilson Governo. João Arrone cria equipa de futebol inclusivo em Cumbaná. Comentário de Artur Semedo sobre o desporto para pessoas com deficiência. Empregabilidade das pessoas com deficiência em destaque com Sérgio Guevala. Esteve na vossa companhia a dupla Mina Chakam e Abdul Rahman Ibrahim. Mais Inclusão. 4 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Uma produção que conta com o apoio da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.